nós estamos plantando mais jabuticaba, pitanga, nós temos jaca, nós temos banana, muita banana, né? Tem palmeiras dos caras. E tem muito árvore, tem muita planta aqui. Eu acho que é uma riqueza que Deus deixou para nós. Bem-vindos à selva! Hoje, uma semana depois que o Brasil saiu novamente do mapa da fome, a gente vai falar sobre esse assunto que é bem delicado, né? Pega bastante pra gente aqui no Brasil, principalmente porque a gente é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e a gente ainda tem família sem acesso a alimentos com qualidade e dignidade. Hoje a gente vai falar sobre segurança alimentar. E já vamos chegar explicando, gente, o que é segurança alimentar e por que ela é mais do que ter comida em casa. A segurança alimentar, ela diz respeito ao acesso físico, social e econômico regular a alimentos que são suficientes, seguros, nutritivos e culturalmente adequados para uma vida ativa e saudável. Então, não se trata só de matar a fome, né? Mas de comer bem, de forma digna e sustentável. Só nessa frase a gente já usou tantos conceitos que eu tenho certeza que nesse episódio a gente vai, pelo menos, tentar discutir, né, um pouquinho cada um deles. Então, a gente falou sobre alimentos nutritivos, falamos sobre culturalmente adequados, e a gente falou também sobre dignidade e sustentabilidade. A segurança alimentar, ela está intimamente relacionada à biodiversidade e ao clima, tá? E a gente vai olhar um pouquinho disso no episódio de hoje. Vamos comigo? Existem camadas, tá, sobre segurança alimentar. Então, a segurança alimentar plena é quando uma família tem estabilidade no acesso, ela come bem, né? Ela tem ali qualidade e diversidade na sua mesa. A insegurança alimentar leve é quando já há uma preocupação, uma incerteza sobre a próxima refeição. A insegurança alimentar moderada é quando a quantidade e a variedade de comida já foram afetadas. Então, é muito comum a gente ver, né, às vezes quando aperta ali a nossa grana, a gente começa a optar por alimentos menos nutritivos e mais baratos, né, para poder garantir ali a quantidade. E a insegurança alimentar grave é fome, gente, né? É quando as pessoas são obrigadas a passar um dia ou mais sem comer. E segundo a FAO, né, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, segurança alimentar existe quando todas as pessoas, né, de um determinado local, em todos os momentos, têm acesso físico, social e econômico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos, que atendam às suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida ativa e saudável, tá? Além disso, quando a gente fala aqui de segurança alimentar, tem 4 pilares que acabam se relacionando muito com o tema. Mesmo que eles sejam assuntos independentes, eles ali têm tudo a ver, né. Então, quais são esses 4 pilares, para vocês terem em mente durante a nossa conversa? Primeiro, a disponibilidade. Então, a produção e oferta de alimentos vai trazer ali a disponibilidade de certos produtos para a gente, né? O acesso, então o acesso ele pode ter a ver com o poder aquisitivo e também com a distribuição, né? Então eu posso acessar, eu posso comprar certos alimentos e eles chegam até mim onde eu moro. O outro é a utilização. Então, a utilização ela tem a ver com a qualidade nutricional. Então, esse alimento está sendo bem utilizado ou ele está sendo refinado tanto ao ponto de ser um alimento pobre? E, além disso, ele está sendo manipulado com água limpa. E qual que é o conhecimento que eu tenho sobre a alimentação? E o último é a estabilidade. Então, diz respeito à resiliência que certos alimentos têm de chegar à nossa mesa quando existe algum evento disruptivo. Então, pode ser uma guerra, pode ser uma pandemia ou uma crise climática, tá?
A estabilidade dessa oferta, ela é muito afetada quando tem um evento assim extremo, né? Então a gente tem que entender aí que esse é um pilar que acaba sendo fundamental para entender o quanto as pessoas estão tendo a possibilidade de comer bem em determinados lugares. Há pouco tempo, inclusive, gente, caiu nas redes sociais aqui uma pesquisa que foi feita sobre soberania alimentar, tá? Isso já é um outro conceito, mas eu acho interessante a gente ver esse exemplo para que a gente já comece a entender o assunto olhando para um exemplo claro de como isso pode acontecer. Então, essa pesquisa analisou todos os países do mundo e ranqueou, né, fez uma lista ali de quais países eram mais soberanos alimentarmente. O que que isso significa, né? Vamos dar uma olhada aqui, o que que é soberania alimentar? A soberania alimentar, ela é um conceito mais amplo, tá? Ela envolve o direito dos povos de decidir sobre seu próprio sistema alimentar. Então, o que que esse povo vai plantar, como vai produzir, o que que ele vai consumir, respeitando sua cultura, sua natureza e a sua saúde. Só de ouvir isso daí, eu acho que vocês já imaginam que, de certa forma, um país onde a produção de alimentos está muito relacionada à exportação, né, ao comércio de alimentos, a gente já perdeu aqui alguns direitos, né. Então, por exemplo, o Brasil é um país onde a gente exporta muitos commodities. O que são commodities, né? Então, commodities ali pode ser, tudo que são esses produtos que são primários, né, eles saem da terra, saem de uma produção primária e vão para o comércio, sem passar por nenhum tipo de beneficiamento ou passar por um tipo de processamento, beneficiamento mínimo. O Brasil exporta grãos, né, muito, exporta frutas, exporta alimentos como, por exemplo, a carne, que são alimentos ali, sem nenhum tipo de processamento. Então a gente diz que o Brasil é um dos grandes, provedores, fornecedores de alimento do mundo, né. Tem quem diga que o Brasil é a geladeira do mundo, ou tem quem diga que o Brasil é a despensa do mundo. Como isso é verdade, também muitas vezes, quem decide o que plantar e o que produzir pode ser, por exemplo, uma empresa estrangeira, né. Mas já entrando aqui nessa pesquisa, em 2023 foi publicada, né, e ela foi feita pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, e foi repercutida aí por vários especialistas em políticas alimentares, porque o resultado foi no mínimo curioso. A Guiana é hoje o único país do mundo com soberania plena em segurança alimentar. Gente, vocês conhecem a Guiana? Não vai olhar, porque é um país muito pequeno, né? Então muita gente ficou sem entender o porquê que ela foi considerada o único país soberano quando se trata de segurança alimentar. Mas não é tão complicado como parece, dá para entender. Olha, vou ler para vocês aqui qual que foi o fundamento dessa pesquisa. A Guiana, ela consegue produzir todos os alimentos necessários para abastecer a sua população. Ela tem baixo grau de dependência externa e sistemas resilientes ao clima e à geopolítica, tá? Então, esse feito aí da Guiana foi alcançado por uma combinação de fatores: investimento pesado em infraestrutura rural e irrigação, fortalecimento da agricultura familiar e cooperativas, incentivo à agroecologia e o uso racional da terra, controle estatal de políticas de abastecimento. Então, o governo acaba ali decidindo junto com quem distribui os alimentos para onde que vai, né, para que não chegue somente à capital, mas que chegue para vários locais do país. E além disso, a Guiana tem uma colaboração com uma instituição aqui, uma universidade da Holanda, para fazer um planejamento climático e hídrico, tá? Então, a gente sabe que alguns países europeus dão ali apoio, né, climático, fundo, dinheiro, pesquisa, para países subdesenvolvidos poderem fazer planejamentos com relação ao clima. O Brasil, por exemplo, é um dos que é beneficiado por vários fundos, né, europeus aqui para o clima e para diversos tipos de desenvolvimento de pesquisa. Gente, é claro que a Guiana, ela é um país com uma população bem pequena, né, uma realidade completamente diferente do Brasil, né.
E é um país também muito rural, né, então a gente tem que levar isso em consideração, porém o ponto aqui é que diferente de países que dependem da importação para garantir sua alimentação, a Guiana acabou optando, ou até mesmo foi parte dos acontecimentos históricos do país, por planejar estrategicamente a sua autossuficiência alimentar. Tudo bem, mas outro país que ficou também muito bem ranqueado foi a China, né? E aí a gente já começa a entender que existem outros tipos de dimensão aqui de território. A China é gigante, né? Mas também a China tem grandes partes, do país que ainda são rurais. Mas vamos falar de Brasil? O Brasil saiu novamente do mapa da fome da ONU, né? Segundo aqui o relatório de 2025, do Estado da Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo, chamado de SOUF, após registrar uma redução expressiva no número de pessoas passando fome, tá? Então, em 2022, eram 21,1 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave. Agora são 11,6 milhões, então caiu quase que pela metade, comparando os números de 2022 com o último censo, tá? Que foi esse relatório de 2025, levando em consideração os números de 23 e 24 e esse iniciozinho aqui de ano. A ONU considera fora do mapa da fome os países que têm menos de 2,5% da população em estado de fome crônica. E no caso do Brasil, esse número caiu para 2,3%. O relatório, ele acaba destacando aqui algumas razões que ele acredita, né, que foi, responsável por esse avanço, principalmente ali uma retomada institucional, aumento de investimentos em programas sociais e ações de emergência para conter o avanço da fome que começou lá na pandemia. Porém, apesar da saída do mapa da fome, o relatório SOF 2025 aponta que o Brasil registrou piora em alguns indicadores de alimentação e nutrição, especialmente em indicadores infantis, como obesidade em crianças até 5 anos, tá? Que subiu de 7,7% para 10,9%. E obesidade em adultos também, que saiu de 19,1% para 28,1%. Gente, não parece estranho que a gente está aqui falando sobre insegurança alimentar? O fato de muitas famílias não poderem planejar a próxima refeição e agora a gente está falando sobre números de obesidade? Não, não é estranho. Na verdade, a gente vai ver durante esse episódio que ter uma alimentação adequada não é sinônimo de encher a barriga, tá? E tem alguns fenômenos aí, não só no Brasil, mas no mundo, que contribuem para uma péssima alimentação que a gente está tendo acesso hoje, tá? Falando um pouquinho sobre outro indicador desse relatório do mapa da fome, também foi apontado aqui o custo, né, de uma dieta saudável no Brasil. Esse custo, ele é sempre medido em dólar, para todos os países, e a gente vê que aumentou muito, tá, entre 2017 e 2024, refletindo aí realmente um aumento no preço dos alimentos. Esse aumento no preço dos alimentos, ele foi registrado de forma global, tá, então em todo o mundo, o preço do alimento aumentou. No Brasil também. No Brasil, a gente esperava que aumentasse menos, né, por esse fato de que a gente é um grande produtor de alimento no mundo, mas não, na verdade aumentou bastante. E em 2024, somente 23,7% da população, tá, então um pouquinho mais de um quarto das famílias, tinha condições financeiras para poder bancar uma alimentação considerada nutritiva, tá. Então realmente é um número preocupante, quer dizer que de cada 4 famílias, uma tem condição de ter uma alimentação considerada altamente nutritiva e as outras 3 estão ali abaixo dessa condição, tá? Entre ter uma alimentação ok, né, regular, ter uma alimentação mais ou menos e ali as pessoas que têm, que já sofrem de insegurança alimentar. Especialistas alertam também que a insegurança alimentar continua alta, né? Então, ali mais de um quarto das famílias brasileiras, então uma dessas 4, ainda enfrenta dificuldades aí de manter uma alimentação adequada.
O desafio agora, gente, é garantir que a segurança alimentar plena ela ocorra, né, com acesso regular e saudável à comida, e para isso exige políticas de longo prazo, tá? Eu li uma reportagem bem interessante aqui da BBC News Brasil. Foi uma reportagem bem extensa, tá? Ela foi produzida aí entre junho e dezembro de 2024, que analisou o perfil das famílias em fome grave. Então, de tudo isso que a gente está falando, agora a gente está falando de um público específico, tá? Quem são essas famílias do Brasil que sofrem com a fome, tá? Então, com a fome ou com a insegurança alimentar moderada, né? Moderada e grave, que grave já é fome. Então, quem são essas famílias? Essa reportagem aqui da BBC News Brasil, ela ouviu especialistas, tá? E organizações. Então, tem entrevistas aqui com especialistas da UFRJ, da USP, do INSPER, tá? E de vários outros institutos aqui. Vale a pena vocês lerem na íntegra. Tá disponível, é só vocês colocarem no Google. Posso deixar também o link para vocês. O retrato da fome no Brasil revela um padrão. Então, tem um padrão, né? Ela tem gênero, tem cor e tem geografia. Em 2023, cerca de 9 milhões de pessoas viviam em insegurança alimentar, moderada e grave, e quase um terço dos lares brasileiros enfrentava algum tipo de insegurança. Os mais afetados são as mulheres negras, mães solo, com filhos pequenos, vivendo em periferias urbanas, especialmente no Sudeste. Mesmo com auxílios e cestas básicas, muitas famílias enfrentam escassez cotidiana. A migração rural-urbana, a perda do acesso à terra e o alto custo de vida nas cidades contribuem para a crise. Populações rurais empobrecidas, idosos, trabalhadores informais e pessoas em situações de rua também estão entre os mais vulneráveis. Especialistas destacam que combater a fome vai além da transferência de renda, exigindo políticas públicas territoriais, ou seja, locais especializadas, como cozinhas comunitárias, restaurantes populares e acolhimento digno. Gente, então, quem mais sofre com a insegurança alimentar? Então, mulheres negras, principalmente mães solo, famílias com crianças pequenas, povos indígenas, ribeirinhos e moradores de zona rural pobre e explorada, né? Então a gente não está falando de comunidades que vivem em plena paz, de acordo com a sua cultura, não. A gente está falando de comunidades que foram exploradas, tiveram ali os seus recursos comprometidos. Também periferia urbana, então principalmente no Sudeste, concentram ali um maior número, na verdade, de número absoluto, né, de pessoas em situações de fome e pessoas em situações de rua, né, que acabam enfrentando ali níveis extremos de privação. Quais são as causas estruturais desse fenômeno? Desemprego e informalidade, baixa renda e alto custo de vida, principalmente nas cidades, falta de moradia digna e saneamento, ausência ou fragilidade das políticas públicas territoriais, então as políticas muitas vezes são feitas sem levar em consideração a realidade dessas pessoas, tá? Uma migração rural urbana desassistida, então quando tem essa migração em massa de pessoas do campo para a cidade, sem nenhum tipo de infraestrutura para receber essas pessoas, desigualdade racial e de gênero persistente, esses são os principais causas estruturais. A insegurança alimentar, quando ela acontece de forma sistêmica, tá? Ela configura uma violação do direito humano à alimentação e também revela ali o fracasso de um modelo de desenvolvimento que concentra a renda e exclui milhões de pessoas do acesso ao básico. A segurança alimentar, então, ela é uma questão social, econômica, política e ambiental. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre agricultura tradicional, agricultura familiar e comunitária. Qual que é o papel da agricultura na segurança alimentar? Alguns estudos da FAO, como a gente viu, né, das Nações Unidas,
E também da Universidade de Oxford e International Food Policy Research Institute apontam que a agricultura familiar e comunitária acaba produzindo mais de 70% dos alimentos consumidos no mundo. Ela usa apenas 30% das terras agrícolas globais, preserva a diversidade alimentar e cultural, gera empregos e fortalece as economias locais. A agricultura, né, quando ela é praticada de uma forma sustentável, respeitando os ciclos ecológicos e o conhecimento ancestral das comunidades indígenas e camponesas, ela acaba oferecendo ali uma resiliência. Então, uma resiliência frente ao clima, uma resiliência frente a impactos que possam ocorrer, menor dependência de insumos externos. Então, quando você respeita o ciclo natural, né, você tem menos dependência em agrotóxicos e uma diversidade de cultivos, né? Ou seja, a gente já falou aqui nesse podcast sobre monocultura, né? Mas basicamente monocultura é quando você produz um só cultivo, então só o milho amarelo. Então tem gente que nem sabe que existem diversos tipos de cor, tamanho e variedade de milho, porque a agricultura tradicional só te oferece um, porque é muito mais fácil de você produzir em larga escala quando é assim, né? Então você já conhece as características daquele cultivo, você cultiva só ele, você cria sementes mais fortes através ali de modificações, né, no genoma da semente, e você consegue produzir em maior quantidade para poder vender, né? E aí também isso acaba causando um empobrecimento do solo, né? Enfim, a diversidade dos cultivos ela é muito importante e ela é muito presente quando a gente fala sobre agricultura familiar ou agroecologia. Ela não é tão comum na agricultura tradicional. O modelo industrializado e mecanizado das grandes monoculturas acaba sendo muito dependente dessas sementes transgênicas e dos insumos químicos, né? Leia-se agrotóxicos. É responsável por 75% da perda de biodiversidade agrícola e está concentrado em poucas corporações com poder de mercado desproporcional, tá? Então a gente tem um impacto grande aqui desse tipo de agricultura dentro da realidade da insegurança alimentar. Gente, falando sobre isso, a gente tem que entender que a biodiversidade, ela se relaciona com a segurança alimentar de uma forma direta. A segurança alimentar depende diretamente da biodiversidade. Não apenas em termos de espécies consumidas, tá? Mas também da resiliência e sustentabilidade dos sistemas alimentares. Eu acho que às vezes a gente que mora em cidade grande, né, que vai no mercado e você entra pela porta, você vê diversos corredores com alimentos de diversos tipos, todos em embalagens, né? Embalagens muitas vezes de plástico ali, às vezes 2, 3, 4 embalagens para o mesmo produto. Inclusive, às vezes a gente vê fruta dentro de embalagem de plástico, que não faz sentido nenhum. E a gente esquece da onde que vem a comida. Acho que quando a gente olha para um vegetal e uma fruta, fica mais fácil da gente lembrar de que eles vêm da terra. Mas quando a gente vê um pacote de biscoito, de torrada, sabe, um queijo mega processado, a gente esquece da onde que vem, né? Mas toda comida, 100% dos alimentos que o ser humano consome, inclusive 100% de todos os recursos que a gente utiliza e consome, vem da terra, tá? E que se a gente não tiver uma terra saudável e pronta, preparada para realmente poder dar o seu melhor em termos de colheita, em termos de produção, a gente vai comprometer a segurança e o acesso aos alimentos, tá? A biodiversidade, ela é a base da produção dos alimentos. Então, apesar de existirem mais de 50.000 espécies comestíveis no mundo, mais da metade das calorias humanas vem só do arroz, do trigo e do milho. E essa dependência de poucas culturas acaba tornando o nosso sistema alimentar muito vulnerável, tá? Ecossistemas biodiversos, né, por outro lado, favorecem a polinização, tá? Então é essencial para 75% dos alimentos.
e controla a praga de forma natural, né? Porque a praga ela não dá da mesma forma em todos os alimentos. Então, se você só tem um tipo e deu praga daquele tipo, você perdeu tudo, né? Se você tem vários tipos de cultura, você acaba tendo praga em um e não em outro. Então, você diminui ali uma perda possível. Além disso, ajuda no desenvolvimento de variedades de plantas mais produtivas e resilientes às mudanças do clima, tá? Então, sistemas agrícolas que respeitam a biodiversidade do solo e da paisagem são mais preparados para enfrentar secas, pragas e eventos extremos. A presença de diferentes espécies de vegetais e animais no mesmo local, que seja biocompatível com aquele local, né? Ou seja, que já seja dali, fortalece o equilíbrio ecológico, reduz o uso de agrotóxicos e melhora a fertilidade do solo, tornando a produção mais eficiente mesmo no longo prazo. E além disso, para a gente humano, uma dieta variada, né, que inclui ali espécies nativas, alimentos locais, favorece o nosso consumo de nutrientes e fortalece até a cultura alimentar dos territórios, tá, gente? Porque imagina, com a perda de biodiversidade e as mudanças climáticas, o que a gente está tendo, na verdade, é a escassez de alguns alimentos, é, colheitas, né, produção ali muito pobre, né, de alguns alimentos também. E isso está trazendo um aumento no preço dos alimentos que a gente está acostumado. Mas também podem existir ali perigos mais importantes. A gente pode sofrer, inclusive, a eliminação, tá? De alguns cultivos, de algumas espécies de vegetais e frutas. Se isso acontece para uma questão de cultura alimentar, é péssimo, né? Esse equilíbrio está ameaçado. Então, o desmatamento, o uso intensivo de monoculturas e o avanço das mudanças climáticas colocam em risco a base genética dos alimentos, comprometendo ali a nossa capacidade de adaptação no futuro, né? Então, perder biodiversidade vai além do meio ambiente. É uma questão de sobrevivência, tá? Então, investir em agroecologia, preservar habitats naturais, valorizar os saberes tradicionais e apoiar as políticas públicas voltadas para a diversidade alimentar, do solo, das espécies, são passos essenciais para garantir a segurança alimentar num mundo em crise climática, tá? Então, a crítica ao modelo atual não significa negar a ciência ou a tecnologia, mas sim a gente repensar quem controla a produção de alimentos, para quem e como, quais são os impactos, tá? Então, isso é essencial da gente pensar. Crise climática, biodiversidade e comida no prato tem tudo a ver. A perda de biodiversidade, como a gente viu, é igual a menos resiliência dos ecossistemas. E o clima em colapso significa safras em risco, tá? Então, teve um estudo da Nature agora esse ano, 2025, que apontou que cada aumento de 1% na temperatura global reduz a oferta de calorias em 120 calorias por pessoa por dia. A dificuldade de manter uma produção estável, né, então uma oferta de alimento estável, num mundo onde o clima está variando tanto. Mesmo com a adaptação, tá? Mesmo que a gente tenha os sistemas tradicionais estão tentando se adaptar, mas mesmo com a adaptação, se não houver mudanças, as perdas estimadas são de até 16% na produção de grãos até 2100, tá? Então, regiões que a gente chama de regiões celeiro, né, como a América Latina e o Brasil, serão fortemente afetadas. E os efeitos, gente, são basicamente esses que a gente acabou de conversar mesmo. Então, só para relembrar: alta no preço dos alimentos, redução na variedade e na qualidade e o aumento da insegurança alimentar rural e urbana, né? Mas, gente, só um minutinho. Se a gente pensar bem, então o agro tem responsabilidade nisso, mas ele não é o mais prejudicado, já que ele produz comida? Sim, o agronegócio tem responsabilidade e também tem muito a perder. Por um lado, gente, o modelo de produção dominante em grande parte do agro contribui para a perda de biodiversidade, sim.
Desmatamento, monocultura, uso excessivo de agrotóxicos e a substituição, né, de variedades tradicionais por cultivos comerciais afetam diretamente os ecossistemas e reduzem aí a capacidade de adaptação da agricultura. Então, esse tipo de manejo, ele acelera um colapso ambiental, tá? E coloca em risco o próprio futuro da produção de alimentos. Por outro lado, o agro também está entre os setores mais impactados pela crise climática e pela perda de biodiversidade. Porque se a gente vai ter mais seca, se a gente vai ter mais eventos extremos, colapsos na polinização e novas pragas, vão tornar a produção mais instável e cara. Então, sem diversidade genética, é mais difícil adaptar as lavouras a novas condições, ou seja, proteger a biodiversidade deveria ser prioridade para todo o setor agro. E assim, só que a gente está falando aqui, gente, talvez de uma coisa que sempre que a gente fala em sustentabilidade fica muito claro: lucro de curto prazo ou lucro de longo prazo. Entenderam? O agro tem que entender isso. E realmente a transição, ela precisa de acontecer o mais cedo possível, porque senão a gente vai ter um futuro aqui muito incerto, tanto para a gente quanto para nossa indústria. Então, é uma perda de dois lados, né? A agenda contemporânea, se a gente está buscando segurança alimentar, ela precisa incluir soberania alimentar, então, realmente que a gente consiga ter o direito que a gente tem de definir qual vai ser o nosso sistema alimentar. Então, o que que a gente no Brasil gosta de comer? Quais são as nossas necessidades? Qual que é a nossa cultura alimentar? Aliás, cultura alimentar riquíssima. E quais são os nossos ecossistemas? Também riquíssimos. Olha quantos biomas a gente tem no Brasil. Isso tem que estar na agenda. Outra coisa, a agroecologia. Então, a forma de cultivar os alimentos tem que ser compatível com o que a gente quer para o futuro. Então, mais diversidade, mais riqueza nos alimentos demandam uma produção acorde, né? Então, práticas agrícolas integradas à conservação da natureza e ao saber local. Gente, isso é uma discussão que eu tenho sempre com colegas aí de sustentabilidade empresarial, né? Porque eu trabalho numa empresa grande e tem muitos outros colegas meus que também trabalham em empresa grande. Então a gente estuda muito sobre sustentabilidade para poder atender aí diferentes indústrias, né? Mas assim, vamos ser sinceros, uma pessoa da roça, uma pessoa que nasceu na roça, que trabalha com as mãos na terra, sabe muito mais de sustentabilidade do que qualquer um de nós, tá? E esse saber, ele tem muito valor. E a gente precisa de ouvir. Outra coisa que tem que estar na agenda são políticas públicas redistributivas. Então, crédito para a agricultura familiar, isso tem que estar na agenda. Assistência técnica, porque realmente existem tecnologias novas. Então, o melhor dos mundos é aliar o saber local com as tecnologias novas, né? Talvez isso seja uma das coisas mais incríveis que eu acredito no mundo e que, enfim, gostaria de dedicar minha vida a isso. A combinação entre tecnologia e saber ancestral. Bom, além de políticas públicas para, né, a agroecologia, também políticas públicas para o maior acesso, né, à alimentação familiar, principalmente nessas localidades que a gente entendeu ali que são mais propícias a ter insegurança alimentar, né? Então, a gente já tinha falado, são as áreas urbanas de periferia e também as zonas rurais empobrecidas e exploradas. A gente também precisa de educação, gente, tá? Porque existe um marketing agressivo da indústria e que a gente tem ali a nossa autonomia alimentar super comprometida, né? Porque realmente hoje a gente fica até difícil saber o que é comida. Porque o que a gente vê na televisão muitas vezes não é comida, tá? E isso afeta inclusive as crianças. Então, deveria mesmo ter um controle da publicidade alimentar infantil, uma rotulagem clara e uma restrição de aditivos nocivos. E já falando disso, vamos entrar um pouquinho nesse assunto, porque esse assunto é bem interessante. Lembra que a gente falou lá no início que o Brasil saiu do mapa da fome, mas a gente registrou piora nos indicadores, principalmente de obesidade?
Pois é. Qual que é o impacto da grande indústria e dos alimentos ultraprocessados? Gente, a grande indústria de alimentos, dominada por poucos conglomerados. Eu não vou citar nomes, mas existem 4 grandes conglomerados alimentícios, tá? Formados aí por 4 nomes de empresas. 3 delas vocês conhecem muito bem, estão em todas as prateleiras, tá? E uma aqui que é de grãos, que talvez a gente não tenha tanto na cabeça, mas ela é grande fornecedora. Esses conglomerados, tá, eles são responsáveis por uma transformação que existiu no nosso sistema alimentar, tá? Não só no nosso, no Brasil, tá? É um fenômeno global também, porque é uma cadeia altamente industrializada, presente em todo o mundo. Ela é muito eficiente para o lucro, mas ela não é tão eficiente para a saúde nem para o planeta, tá? Então, existem aqui pesquisas da Harvard School of Public Health, pesquisas da Fiocruz e também da revista científica The Lancet, que revela que o aumento no consumo de alimentos ultraprocessados está diretamente associado a doenças como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Esses alimentos também geralmente eles têm baixo valor nutricional, são ricos em açúcar, sódio, que é sal, gorduras e aditivos químicos. Existe uma associação direta entre a industrialização alimentar e o crescimento da insegurança alimentar oculta. Olha esse termo. Significa que há calorias, mas faltam nutrientes. Ai, vou dar um minuto para a gente digerir essa informação. Além disso, gente, a cadeia agroindustrial global é responsável por mais de um terço das emissões globais de gases de efeito estufa, tá? Segundo o IPCC. Ela estimula monoculturas insustentáveis, principalmente de soja e milho. Por quê? Porque precisa de uma oferta de ingredientes estável, tá? Mesmo que seja a custo da nossa alimentação no futuro. Cria dependência de poucos países exportadores, tornando os sistemas muito vulneráveis a qualquer tipo de impacto. Então, se a gente tem ali poucos fornecedores e a gente tem uma guerra instalada nessa região, ou uma pandemia, ou uma crise climática, a gente vai ter uma disrupção na cadeia. A má alimentação, ela é parte da insegurança alimentar. Então a gente tem um paradoxo entre fome e obesidade. Comer mal também é um sintoma de insegurança alimentar, gente. Ultraprocessados, eles são baratos, eles são duráveis e eles são viciantes. E muita gente acaba substituindo comida de verdade por esses produtos. Os ultraprocessados são produtos com baixo ou nenhum valor nutricional, ricos em calorias vazias. Só tem sal, açúcar e gordura, e um montão de aditivos, tá? Infelizmente, são muito popularizados nas periferias, pela acessibilidade e pela propaganda. Ou seja, existem pessoas, gente, que não têm acesso à comida fresca, à comida de verdade. Muitas vezes está relacionado a uma escolha, sim, sim. Muitas vezes não. Eu fui dar uma palestra numa escola lá no Rio de Janeiro, numa escola que era uma instituição filantrópica, tá? Então as crianças que estudavam ali não pagavam para estudar ali. É uma escola lá em Botafogo, inclusive fazem um trabalho maravilhoso. E as crianças são recebidas, crianças da comunidade, estudam ali, passam grande parte do seu dia, comem ali e depois elas voltam para suas casas. E eu estava dando uma palestra falando sobre como eles podem identificar se eles estão em um local sustentável ou não. Então, quais eram os sinais de que um local, poderia ser um local sustentável? A gente estava falando sobre cidades sustentáveis, né, e aí eu ampliei um pouquinho o termo para falar sobre entorno. Então, o que está ao redor daquela criança? Falei: "Olha, se onde você está, tem muita planta, tem muita árvore, nossa, isso é um sinal de que é um local sustentável. Se aonde você está tem acesso a verduras e frutas, também é um ótimo sinal". Então eu fui citando ali para ele os sinais. E eu perguntei: "Gente, aonde vocês moram, tem hortifruti?", né, fui perguntando ali. E uma criança levantou a mão e falou assim: "Tia, eu moro no morrão e na minha rua só vende salgado e x-tudo". Cara, isso me pegou demais, assim, porque
é é falar de acesso ao básico, sabe, falar de não ter realmente a condição de ter verduras e frutas no prato, porque eu imagino que os pais dessa criança devam assim, trabalhar o dia todo, chegar cansado, chegar tarde, chegar à noite, e realmente ali naquela rua ou naquele bairro, ela não tem acesso, tá. Então, isso é um negócio que a gente tem que realmente falar mais sobre. Isso me leva a pensar, em um conceito aqui muito importante para esse assunto, que são os desertos e os pântanos alimentares, tá? Vamos entender o que significa isso. Deserto alimentar, gente, é um termo que a gente usa para descrever áreas urbanas ou rurais onde existe pouca ou nenhuma oferta de alimento fresco. Nenhuma, tá? Então você anda, anda, anda e não encontra um hortifruti, não encontra um mercado que venda uma verdura e uma fruta. Em geral, são lugares com escassez de feira, não tem sacolão, não tem alimento in natura. E esses desertos, eles não surgem por acaso, né? São ali concentrados em periferias urbanas, favelas, comunidades afastadas ou regiões rurais negligenciadas, onde não existe ali aquela educação, aquela cultura de produzir o próprio alimento, né? Quando a gente fala dessas regiões rurais. São marcados por desigualdade racial, de renda e de acesso à infraestrutura urbana. Também está afetado pelo custo do transporte e o tempo de deslocamento até centros comerciais, tá? Que acabam dificultando ali esse acesso a alimentos saudáveis, mesmo quando existe dinheiro disponível. Então, a consequência é que a população acaba se alimentando com base no que está mais próximo e barato, tá? Que geralmente tem a ver ali com o quê? Alimentos ultraprocessados vendidos em mercadinhos, padarias, redes de fast food e mercearias de conveniência. Já os pântanos alimentares é outra coisa, tá? Se o deserto representa a ausência, o pântano alimentar representa o excesso. O excesso, mas de uma coisa só: junk food, ou seja, comida ultraprocessada, barata. Os pântanos alimentares são regiões onde, mesmo existindo alguma oferta ali de alimento saudável, ela é totalmente ofuscada por uma grande concentração de estabelecimentos que vendem comida ultraprocessada e de baixo valor nutricional. Então, a gente está falando, às vezes, de grandes avenidas, tá? Com dezenas de lanchonete e nenhuma feira, tá? Nenhum tipo de local ali, um hortifruti para você ter produtos, verduras e frutas baratas disponíveis, não tem. Bairros com muitos bares, né, mercados ali que vendem produtos prontos, industrializados, né, com alto teor desses componentes que a gente falou: sódio, açúcar, né, o sódio, sal e gordura. Então, que acontece? Esses 2 conceitos, eles revelam, né, que uma alimentação saudável não é só uma questão de escolha individual, também ela é moldada por um ambiente alimentar injusto e desigual, tá? E acaba ali aumentando o risco de vários tipos de doença. Então, obesidade, doenças crônicas, desnutrição, fome oculta e exclusão alimentar, né? E o mais grave, afeta principalmente os mais pobres, tá, gente? E isso tá ligado à desinformação alimentar. Muitas vezes a gente tem influenciadores pagos para falar sobre dietas milagrosas, distorção do que é saudável, termos. Gente, hoje em dia a gente fala sobre comida como se a gente estivesse falando de termos médicos, né? Então, carboidrato, proteína, fibra, gorduras insaturadas, saturadas. Então a gente fala disso para falar de comida. Eu acho que a gente falar disso para falar de uma dieta onde você precisa de ter algum tipo de restrição, algum objetivo, talvez nutricional ou médico, ok. Mas a gente falar isso no nosso dia a dia, sentar para comer com os nossos filhos e falar, vamos botar uma proteína, um carboidrato no prato, não sei, gente, não me soa bem, sabe? Sei lá, me dá uma impressão errada do que é comida. Para mim, comida, eu fui criada assim, é sentar e comer a comida que foi preparada pela família, sabe? É o arroz, é a batata, é a carne, é a salada, os pratos que têm nomes, que são familiares, sabe, como um cozido, sei, uma salada russa, uma broa de milho, coisas que são além, sabe, desses termos médicos. Eu acho que esse tipo de distorção tá levando a gente para um caminho muito estranho, onde
A gente não sabe mais diferenciar o que é comida, enfim. A indústria de alimentos, conforme a gente viu vários especialistas alertando, principalmente Marion Nestlé, depois vocês dão uma olhada, ela não tem nada a ver com o nome da empresa, só o sobrenome dela, acabou sendo essa coincidência, mas ela fez uma pesquisa extensa, a Marion, e ela explica, né, que existe uma estratégia da indústria alimentícia que é muito parecida com a estratégia da indústria do tabaco, tá? Que é semear dúvidas científicas, então a gente não sabe, o ovo faz bem ou o ovo faz mal? Então você deixa essa dúvida no ar, você paga especialistas para falar sobre coisas que não são verdade e começa a fazer lobby, ou seja, influência, para travar regulamentações. Isso é muito triste, né, gente? Vamos lá? Bom, falando sobre políticas públicas, tá? Então a gente hoje vê que existem políticas públicas com relação a rótulo, que eu acho que é extremamente necessário, ainda bem que a gente tem que ter mais, tá? E falta um pouco de educação até da população de, né? Não estou falando de quem não tem acesso, tá, gente? Estou falando de quem pode escolher olhar o rótulo e ter mais consciência daquilo que está consumindo. Não é por uma questão estética, não é porque você vai engordar, é por uma questão nutricional, por uma questão de saúde mesmo, de você escolher alimentos que são nutritivos para que você não tenha problemas de saúde e também saber que a escolha que você faz é uma escolha política, muitas vezes, né? O Brasil também tem programas muito importantes aqui para garantir comida no prato, tá? O Bolsa Família é um, tá? A gente já conhece ele. E realmente eu conheço famílias que dependem do Bolsa Família para se alimentar. Então, graças a Deus existe, tá? Existem também outros programas, a merenda escolar. A gente não sabe, muitas vezes, quem está numa bolha, como eu tô numa bolha, eu sei disso, é porque eu nem sempre fui parte, né? Eu venho de uma origem muito humilde, mas eu sei que hoje eu faço parte de uma bolha. Mas assim, eu entendo que a merenda escolar tem uma importância muitas vezes que a gente não tem noção do quanto, sabe, para muitas famílias. O quanto que a criança depende da alimentação da escola, tá? Até por isso que agora em várias escolas, mesmo nas férias, continuam servindo a merenda, tá? Porque a merenda escolar, ela tá baseada na cartilha alimentar brasileira, ela precisa de seguir ali algumas, regras, como a oferta de alimentos frescos, então aquilo ali para muitas crianças é a salvação, tá? A compra de alimentos da agricultura familiar, que chama PAA, então muitas vezes organismos públicos têm que obrigatoriamente têm que comprar de agricultura familiar, isso é excelente também, ainda bem. Mas claro, a gente tem problemas, né? Então muitas vezes falta investimento, muita burocracia, pouco diálogo, né? A gente sabe que instituição pública ainda tem muito a melhorar, né? O Bolsa Família ajuda milhões de pessoas, gente. Mas às vezes ele não cobre 100% do custo de uma alimentação saudável, dependendo do local, tá? Então, grandes cidades, o custo é muito alto, tá? Então, aí existem algumas coisas que ainda precisam ser feitas, né? Então, falta informação, falta apoio, falta investimento em algumas áreas, principalmente formas mais sustentáveis de produzir e vender comida. Tá? A gente podia descomplicar algumas coisas aqui que precisam de apoio. E também não tem como pensar nisso sem pensar em mudanças climáticas, né? Os eventos extremos estão se tornando cada vez mais comuns e é urgente a gente reforçar políticas com relação a isso, tá? Porque se a gente não tiver mais produção local, se a gente não proteger os alimentos que são comida de verdade, a gente pode ter interrupção ali no abastecimento. Gente, o paradoxo da fome no país que produz comida. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos no mundo, mas enfrenta altos níveis de segurança alimentar. O modelo dominante é voltado à produção de commodities para exportação, soja, milho e carne, e não é voltado ao abastecimento alimentar interno. A agricultura familiar é responsável por grande parte dos alimentos frescos que chegam à mesa do brasileiro, e ela precisa de mais apoio e financiamento. Apenas 1% dos proprietários de terra detém quase 50% das terras agricultáveis do país. Essa concentração limita o acesso à terra por pequenos produtores e compromete a diversidade e a soberania alimentar.
A fome não é falta de comida, é falta de justiça social, redistribuição e prioridade política. Garantir que todas as pessoas tenham acesso à alimentação saudável, suficiente e de qualidade é um dos maiores desafios do nosso tempo. Não basta produzir mais comida, é preciso produzir de forma justa, respeitando a natureza, a cultura dos povos e a saúde de quem come. Mas isso, gente, só será possível se o Estado, a sociedade e o meio ambiente trabalharem juntos. Para isso, é fundamental investir em quem historicamente foi deixado de lado: agricultores familiares, povos indígenas, quilombolas e comunidades das periferias. Com o avanço das mudanças climáticas, que podem trazer secas, enchentes e perdas nas lavouras, essas políticas precisam olhar para o futuro e fortalecer quem está na linha de frente da produção de alimentos de verdade. Sem coragem política e sem esse apoio, a insegurança alimentar vai continuar crescendo. Gente, atenção! A indústria ela quer te enganar. Então, gente, como mensagem final, é comida de verdade não é barrinha, não é pó que põe na água, sabe? Não é comida fria sem afeto. Querem convencer a gente de que massa, sal e açúcar colorido em pacote é comida, tá? Uma praticidade que ajuda uma sociedade viciada em produtividade. Como se cozinhar fosse perda de tempo. O que nos deixa malnutridos, sem energia e com diversos problemas de saúde é essa comida fria, sem afeto, industrializada, sem nutriente, que não é compatível com a nossa cultura, tá? Então, se você pode escolher, sempre que puder, não abra mão do seu arroz com feijão, tá? No Brasil, a gente possui muita abundância de alimentos frescos. Então, diz não, gente. Aqui não, parça. Aqui é o país do arroz com feijão, é do cuscuz, é de uma diversidade incrível de fruta, é de canjiquinha, é de abóbora com carne seca, é de açaí, é de paçoca, é de tapioca. Chegava dia de sábado, chamava que assim, era almoço fresco. Minha mãe fazia aquele almoço fresco. Aí chegava, comprava lá o pavor, aquelas carnes assim, de gordura, aquelas carnes mais gordas, e aí levava para casa. Chegava em casa, minha mãe fazia um almoço fresco. Escaldado de leite, tirado no peito da vaca, assim, mas escaldado. Vatapá, caruru, caldo, tivesse, que caldo que bota camarão, castanha de amendoim no caldo, a gente vê também no caldo. Direto é peixe. Rapaz, eu gosto de rabada, feijoada, queca de peixe. O que mais, meu Deus? Queca de peixe com bastante coco, cozida no coco. Aí no coentro e no limão, essas coisas melhores do mundo. Para comer com uma farinhazinha torrada, comer assim de mão. Ai, que delícia! Então, queca de marisco com feijão fraquinho, com caruru, hein? É o cozido, né? A gente fraco, a coisa que mais se come na casa do fraco assim no final de semana, quando é reunida a família, é o cozido. O centro é assim: pega a carne, sertão, calabresa, mesmo calabresa, bacon e carne de boi. É a comida mais sertaneja, é nordestina. É para acaba que pega duro no batente. É uma delícia. Preparo com toda a satisfação, de graça. Não considerar apenas um nutriente, mas que tem um valor a mais do que isso.